Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz seja convosco. Presbítero Neurivan, esse que vos fala, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Hoje estamos trazendo mais um vídeo aqui no canal com assuntos escatológicos e futuros de bastante relevância para os nossos dias atuais. E a temática do vídeo de hoje é subordinada a uma pergunta escatológica. E a pergunta é: haverá salvação durante a tribulação? Haverá salvação no período tribulacional? Meus queridos, antes de salientar aos vossos corações a temática deste vídeo, eu quero aqui afirmar aos irmãos que naquilo que diz respeito à escatologia bíblica, eu sou pré-tribulacionista, ou seja, eu defendo com base bíblica que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E naquilo que tange as revelações do Apocalipse, eu defendo uma quarta linha de interpretação chamada futurista. Isto com base bíblica em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Mas eu não quero aqui entrar nesses pormenores. Eu deixei um vídeo aí recentemente no meu canal falando sobre os 7 selos do Apocalipse. E nesse vídeo eu expliquei sobre as 4 linhas de interpretação que existe dentro do livro do Apocalipse. Pois bem, queridos, dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, após o arrebatamento da igreja, a mesma irá participar de 2 grandes festas no céu. A primeira será o Tribunal de Cristo, uma entrega de galardões para a noiva que venceu aqui na terra. A segunda festa que a igreja irá participar no céu será a bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. Mas enquanto a igreja estiver no céu, participando destas 2 festas, Tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro, quem ficar aqui na terra estará enfrentando um período de 7 anos de grande tribulação. E este período de 7 anos de grande tribulação, meus queridos, será dividido em 2 períodos de 3 anos e meio cada, aonde o segundo período de 3 anos e meio será pior do que o primeiro período da grande tribulação. Isto porque estará atuando na terra uma tríade satânica chamada o Anticristo, o falso profeta e a antiga serpente, o dragão, que é Satanás. Mas enquanto, por causa da grande tribulação, o mundo entrará em um período de grande crise, a saber, crise econômica, crise política e crise social. É nessa hora que os que estiverem aqui participando da grande tribulação irão desejar um líder político e religioso para que se levante e governe o mundo.
e traga a solução para os problemas que estará afetando o mundo inteiro. É nessa hora, meus queridos, que vai se cumprir Apocalipse capítulo 13, o surgimento do anticristo, o surgimento da besta que sobe do mar. Em Apocalipse capítulo 17, mar fala de povos e nações. Então o anticristo vai surgir do meio dos povos, do meio das nações. Nesta ocasião se cumprirá também Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Quando o primeiro selo é aberto, aparece um cavalo branco. E este cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, versículo 1, representa a manifestação do anticristo no período tribulacional, trazendo uma falsa paz. Os irmãos sabem que lá no Oriente Médio há uma tremenda batalha entre árabes e judeus. E até hoje não houve comunhão entre os árabes e os judeus. E o anticristo será o único líder que irá conseguir formar um acordo de paz entre os árabes e os judeus. É nesta hora, queridos, que Israel fará um acordo de paz com o anticristo durante 7 anos. Porque para Israel o Messias nunca veio. Até hoje, o povo de Israel espera a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então Israel vai pensar, Israel vai achar que o anticristo é o Messias prometido, que eles tanto aguardavam. Por causa disso, Israel fará este acordo de paz durante 7 anos com o anticristo. Mas a Bíblia Sagrada diz que ao findar o primeiro período de 3 anos e meio da grande tribulação, o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, este mesmo falso profeta vai vai induzir as nações a levantar uma imagem do anticristo. E o diabo vai induzir o falso profeta a exigir que todas as nações, que todos os povos adore, se proste e adore a imagem do anticristo. No reinado do anticristo terá uma única moeda, uma marca na mão direita ou na testa, uma marca literal, o 666. Eu não quero aqui entrar em pormenores acerca da marca da besta. Vou fazer no próximo vídeo um vídeo específico falando especificamente sobre a marca da besta. Mas é fato dizer que aqueles que não se aliarem ao governo do anticristo, que não se prostrarem à imagem do anticristo para o adorar e que não se marcarem com a marca da besta, serão perseguidos pelo anticristo e pelo o falso profeta e pelas nações que irão se aliar ao seu governo. Quando a imagem do anticristo for levantada, o mesmo vai exigir uma adoração exclusiva para si. É nessa hora que Deus vai tirar a máscara de Messias do anticristo. É nesta hora que a capa de Messias do anticristo vai cair por terra. Porque Israel vai perceber
que o anticristo não é o Messias prometido. Sabe por quê? Porque Israel sabe que o Messias verdadeiro nunca levantaria uma imagem sua e pediria adoração a ela. Desde o cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos, de lá para cá, nunca mais Israel cometeu idolatria. Então é nesta hora que Israel vai rasgar o acordo de paz com o anticristo. É nessa hora, quando Israel rasgar o acordo de paz com o anticristo, no início do segundo período da grande tribulação. É por isso, desde então, o anticristo vai começar a perseguir o povo de Israel, juntamente com as nações aliadas ao seu governo. Quando o acordo de paz for rasgado, o anticristo vai induzir todas as nações a perseguir o povo judeu, a perseguir o povo de Israel. Agora aqui entra a pergunta temática deste vídeo. Haverá salvação no período tribulacional? Queridos, respondendo aqui de uma forma bem singela ou simples, haverá sim salvação durante a grande tribulação. Presbítero, tu pode nos trazer uma base bíblica para afirmar que haverá salvação na grande tribulação? Claro, até porque tudo que eu falar aqui não será apenas nas minhas deduções, mas nem no meu achismo, mas com base na Bíblia Sagrada. Até porque uma das regras básicas da hermenêutica é que a Bíblia interpreta ela mesma. Então a primeira base bíblica que haverá salvação na grande tribulação, primeiro, haverá salvação na grande tribulação através dos 144 mil selados, que são 12 mil judeus de cada tribo de Israel, que vai ser preservado durante o período tribulacional para testemunhar o evangelho do reino. Eles vão ser preservados por um período de tempo para testemunhar o evangelho do reino e depois eles vão ser martirizados. Os 144 mil selados aparecem no capítulo 7 do livro do Apocalipse e aparece no capítulo de número 14 do livro do Apocalipse. Segundo, haverá salvação na grande tribulação através da pregação das duas testemunhas, que aparece no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Eu citei um vídeo recentemente, postei no canal, falando sobre as duas testemunhas. Se você não assistiu ainda esse vídeo, vai lá no meu canal aí abaixo, porque eu postei um vídeo falando especificamente sobre as duas testemunhas. Então, primeiro, haverá salvação no período tribulacional através dos 144 mil selados. Segundo, através das duas testemunhas. E terceiro, com a pregação dos 3 anjos literais de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 em diante. Quarto, haverá salvação na grande tribulação com o Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo na grande tribulação vai atuar nos 144 mil selados e vai atuar nas duas testemunhas, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Agora aqui surge uma pergunta muito importante. E a pergunta é: presbítero, mas o Espírito Santo, no dia do arrebatamento, após ele arrebatar a igreja, ele não será tirado da terra? Pois bem, meus queridos, deixa eu te falar algo. Nós entendemos que será o Espírito Santo que irá arrebatar a igreja. Nós não temos um texto literal para afirmar de fato que será o Espírito Santo que vai arrebatar a sua igreja. Mas quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo de número 40, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe para Azoto. Então, com base neste texto, este texto nos deixa subentendido que, da mesma forma que o Espírito Santo arrebatou Filipe para Azoto, será ele também que irá arrebatar a igreja do Senhor. Agora aqui continua a pergunta: mas o Espírito Santo não será tirado da terra? Queridos, seria um erro teológico gravíssimo afirmar que após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo será tirado da terra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, em sua natureza, ele é Deus. E um dos atributos naturais de Deus é a onipresença. Ou seja, isto quer dizer que Deus está presente em todos os lugares. E eu quero aqui só abrir um parêntese para dizer: Deus está em todo lugar, mas Deus não habita em todo lugar. Então o Espírito Santo também é onipresente. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele está na terra, ele está no céu, ele está em qualquer lugar deste mundo. Então, queridos, o Espírito Santo não será tirado da terra após o arrebatamento da igreja, porque o mesmo tem um atributo chamado onipresença. Porém, a atuação do Espírito Santo no período tribulacional será de forma esporádica, como ele agia no Antigo Testamento. No período veterotestamentário, o Espírito Santo agia de forma esporádica, de forma pingada, salteada, sobre reis, profetas, juízes e sacerdotes. O mesmo capacitou Bezalel para a construção, o artesanato no tabernáculo de Moisés no deserto. O mesmo capacitou Davi, dando autoridade para ele derrotar Golias. O mesmo capacitou os profetas de Deus, dando autoridade e sabedoria para pregar a sua palavra. Então, no período veterotestamentário, o Espírito Santo agia de forma pingada, de forma salteada. Desta mesma forma, o Espírito Santo atuará no período tribulacional de forma específica, atuando em alguns personagens, como nas duas testemunhas e nos 144 mil selados. Então, haverá salvação, primeiro, através do testemunho dos 144 mil selados. Segundo, através da pregação das duas testemunhas.
Terceiro, com a pregação dos 3 anjos literais de Apocalipse capítulo 14. E quarto, com o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o mesmo Espírito Santo vai atuar nos 144 mil selados, nas 2 testemunhas, salvando aqueles que irão se arrepender no período tribulacional. Agora, eu quero deixar bem claro uma coisa. A salvação no período tribulacional vai ser diferente da salvação de hoje no período da graça. No período tribulacional, aqueles que quiserem ser salvos, que se arrependerem, não poderão aceitar o governo do anticristo, não poderão se aliar ao governo do anticristo, muito menos se marcar com a sua marca na mão direita ou na testa. Então todos aqueles que quiser confessar a Jesus no período tribulacional não poderá se aliar ao governo do anticristo e nem se marcar com a marca da besta. Por isso, eles vão ser mortos, eles vão ser perseguidos e por amor a Cristo vão ser martirizados. Aleluia, Jesus. Vão ser martirizados. E também eles não vão poder comprar e nem vender, porque não vão se marcar com a marca da besta. Então hoje, no período da graça, para me confessar Jesus, basta eu dobrar os meus joelhos e dizer o que Paulo disse em Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a Deus para a salvação. Mas no período tribulacional, para confessar a Jesus e ser salvo, vai ter que ser perseguido pelo governo do anticristo, pelas nações e ser martirizado. Amém, queridos? Agora eu quero trazer aqui alguns textos rápidos para te afirmar com mais coerência, com mais consistência, que haverá salvos no período tribulacional. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, que quando o quinto selo for aberto, é aberto, as almas do justo estão clamando por justiça debaixo do altar de Deus, dizendo: até quando, ó santo e verdadeiro dominador, tu não julgas e vinga o sangue dos nossos irmãos? E a Bíblia diz que foi dito a eles que esperasse ainda um pouco de tempo até que o número de seus conservos se completasse. Agora olha o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9. Depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Versículo de número 13 e versículo de número 14. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? De onde vieram? São estes que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O ancião respondeu para João que estes que estão vestidos de vestes brancas
de todas as tribos, línguas, povos e nações, são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui, meus queridos, neste texto que eu li, nestes 2 versículos, são os que vão confessar a Jesus durante o período tribulacional. Agora aqui surge uma pergunta. Presbítero, e aonde estes que confessaram, que se arrependerem durante o período tribulacional, vão ressuscitar? Ora, estes que se arrependerem durante o período tribulacional vão ressuscitar na primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo de número 6, que diz: bem-aventurado e santo aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não terá poder a segunda morte, a saber, o lago de fogo e enxofre. Então, meus queridos, este texto, estes que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, dentro de uma perspectiva pós-tribulacionista, eles vão dizer que estes aqui é a igreja que será arrebatada no meio da grande tribulação. Mas, como eu sou pré-tribulacionista, acredito no arrebatamento antes da grande tribulação, até mesmo porque a Bíblia diz que a mesma não foi destinada à ira futura. Eu acredito que estes são os que vão confessar a Jesus e se arrepender dentro do período tribulacional. Meus queridos, esta foi a temática do vídeo de hoje. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu gostei abaixo, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vem comigo nesta jornada escatológica. Escute o que eu vou te dizer. Quem não senta para aprender, nunca ficará de pé para ensinar. Você está me vendo teologando aqui neste vídeo, mas eu sempre estou sentando para aprender com alguém, ainda que seja através da internet, na igreja, mas sempre eu estou sentando para aprender com alguém. Então tenha humildade para sentar e aprender com alguém. Tenha humildade para ouvir, assistir este estudo até o final. Queridos, ficam todos com Deus, que Deus abençoe a todos, graça e paz. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Se até lá, o Espírito Santo, não nos arrebatar. Ficam todos com Deus, meus queridos. Beijo no coração. A paz do Senhor Jesus.